Olá, mais uma vez nós estamos no nosso segundo encontro para falar sobre relação jurídica de consumo e hoje para falar sobre o conceito de fornecedor que está estatuído no artigo 3º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O fornecedor é a segunda pessoa da relação jurídica. Ele é o sujeito passivo da relação jurídica de consumo. E o artigo 3º da lei consumerista, ele vai conceituar fornecedor. Vamos ao conceito? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. É um conceito amplo, o conceito de fornecedor, conforme a lei consumerista nos diz. Tá? É um conceito amplo de fornecedor. Agora, o que está excluído da tutela do Código de Defesa do Consumidor? O que está excluído é aquela relação, aqueles contratos firmados entre dois consumidores que não são profissionais e não agem com habitualidade. Exemplo, eu não sou comerciante, não sou dono de concessionário, eu sou um advogado. E eu ali particularmente estou vendendo o meu veículo, o meu carro. Essa relação jurídica vai estar regulamentada pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Não. Por quê? Porque essa não é a minha atividade fim. Eu não faço venda de veículo com habitualidade e eu não faço isso com a minha profissão. Então não entra na relação jurídica de consumo. E daí você pode perguntar, mas se não entra na relação jurídica de consumo, qual lei que vai regulamentar essa relação? A lei é o Código Civil que vai regulamentar isso. Então, primeiro ponto, tá? Agora, para o Código de Defesa do Consumidor, o vocábulo fornecedor está delimitado como gênero e como espécie. O que está? Como espécie você tem o produtor, o montador, como diz a lei, o criador, o construtor, o transformador, aquele que vai transformar o produto e vender aquele produto, o importador, o exportador, o distribuidor e aquele que faz o comércio, o comerciante de produtos ou aquele que presta serviço. Tá? Então, você tem o gênero, o termo fornecedor, e esses que eu falei que são as espécies de fornecedor. Agora, o interessante notar que no artigo 12 fala sobre, que nós vamos ver futuramente, vai falar sobre o fabricante, fala sobre o produtor, o construtor, fala sobre o importador, o artigo 12. O artigo 13 fala sobre comerciante, que vai definir comerciante. E o artigo 14 vai falar sobre os profissionais liberais, que os profissionais liberais também entram na relação jurídica de consumo e são fornecedores de serviços. Por exemplo, um advogado, ele fornece os seus serviços jurídicos. Tá? E aí nós vamos ver toda a responsabilidade civil, que é um outro tópico, né, do problema que vai envolver fornecedor e consumidor, tá? Que a responsabilidade civil ali vai ser subjetiva, que tem que comprovar a culpa desse profissional para que ele venha indenizar o consumidor. Mas isso é uma outra história, tá? Agora, tem autores que dizem, né, que fornecedor não é apenas quem
produz ou fabrica, o industrial ou artesanalmente em estabelecimentos industriais centralizados ou não, como também quem vende ou comercializa. Então, fornecedor não é quem fabrica somente ou quem produz, mas é o que vende também. E quando eu falo de ente despersonalizado, o artigo fala, ele fala naqueles camelôs, naqueles vendedores ambulantes que fazem daquela atividade uma atividade fim, uma atividade habitual. Eles são fornecedores, tá bom? E outra coisa, serviço público. Serviço público está as concessionárias de energia elétrica, que prestam serviço público para fornecer energia elétrica na casa dos consumidores, concessionária e distribuidora de água e esgoto, também são empresas públicas que prestam serviço público. E você pode estar perguntando, há muitos estabelecimentos que não cobram, muitas vezes, tarifa. Por exemplo, o shopping center tem estacionamento, é um comércio, tem estacionamento. E muitos consumidores não são cobrados para estacionar seu veículo lá. Há uma relação de consumo? Há uma relação de consumo, mas não se paga por esse serviço. Mas mesmo assim, o estabelecimento, o shopping center, caso haja um furto nesse estacionamento, o shopping center é responsabilizado. Por quê? Mesmo que você não pague o estacionamento e você olha ali a placa, sempre tem placa falando: nós não responsabilizamos por qualquer tipo de furto ou avaria em seu veículo. Responde do mesmo jeito. Ah, mas eu não pago por isso. Mas mesmo assim, o shopping coloca o estacionamento ali como um chamativo para que o consumidor vá ao shopping, faça a compra. Então é um meio de atrair os consumidores. Então entra na relação jurídica de consumo. Da mesma forma, a pessoa idosa que já passou dos seus 65 anos não paga pela passagem. Mesmo assim, ela entra na relação de consumo, mesmo não pagando a tarifa mais, porque é isento devido à idade, é considerado consumidor e aquele serviço público é prestado. E se acontecer algum acidente ali, a empresa de transporte é responsável, tá? E para fechar as partes e o objeto que formam a relação jurídica de consumo, nós vamos definir o que é produto e o que é serviço, tá? Produto. O parágrafo 1º do artigo 3º diz que produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel. Móvel seria um automóvel, móvel seria uma cadeira, móvel seria um eletrodoméstico. Imóvel seria uma casa, por exemplo. Imóvel. Material é o que a gente pega. E material seria uma obra, certo? Uma obra de arte, uma música é imaterial, é uma atividade intelectual, tá? Então, produto é definido aí, tá? É um conceito de produto. Agora, serviço é qualquer atividade, diz o parágrafo 2º do artigo 3º, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, certo? No mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das
das relações de caráter trabalhista, tá? Então, serviço. Muito se discutiu se os bancos eram fornecedores de serviço. O STJ ele já pacificou o entendimento que banco entra na relação jurídica de consumo, porque ele vende o que? Ele vende crédito. Então, se ele vende crédito, ele é considerado fornecedor de serviço. Então, os bancos enquadram-se no Código de Defesa do Consumidor, estão enquadrados no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E eu gostaria de ler um julgado do STJ, que a relatora foi a ministra Nancy Andrighi, e ela falou que os bancos, como prestadores de serviços, especialmente contemplados no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 8.078/90, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Esse julgado é do STJ, como eu falei, e é um agravo de números 152, 497 de São Paulo, que foi julgado em 28 de maio de 2001, porque muito se discutiu se os bancos entravam em relação jurídica de consumo. Muitos bancos contestaram, a própria Confederação Nacional do Sistema Financeiro contestou na época se o Código de Defesa do Consumidor poderia ser aplicado. E graças a Deus, o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado nas relações entre correntistas e instituições financeiras. Então, está aí, nós falamos sobre o produto, nós falamos sobre o serviço, falamos sobre consumidor e fornecedor, e até o nosso próximo encontro.